como que a ozonoterapia vem transformando vidas, vem transformando os nossos atendimentos fisioterápicos, tá? Então, olha só, nós sabemos, né, pessoal, que a longevidade da população mundial, ela aumentou, né? Então, as pessoas estão vivendo mais. Porém, ela está vivendo cada vez mais doente. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes, né? Então, fatores de risco que levam a doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, obesidade, estão aumentando cada vez mais. Hoje nós temos uma procura aí de pacientes diabéticos, né? Aumentou demais a procura por tratamento de feridas em pessoas diabéticas, pessoas hipertensas. Então, nós estamos vivendo nesse mundo onde as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. E com essa vida louca que nós temos, né, essa correria do dia a dia, às vezes as pessoas acabam consumindo mais fast food, né, por ser mais rápido. Naquela correria, a gente não tem tempo de cozinhar, nós não temos tempo de preparar uma alimentação saudável. Então, a gente acaba comendo na rua, comendo qualquer coisa, é o que dá, né? É o que temos para hoje. Então, consomem mais alimentos inflamatórios, as pessoas consomem mais glúten, derivados do leite, né? Nós sabemos que caseína é uma substância super inflamatória, embutidos, né? Alimentos industrializados, doces, tudo que é refinado, gente, tudo que é refinado, ele é desmineralizado. Então, são alimentos que não agregam valor para a nossa alimentação, tá? Então, nesse mundo hoje, dessa rotina estressante de trabalho, que todo mundo trabalha, né? Tem filhos, tem família, enfim, a gente acaba mesmo saindo aí da nossa rotina, hoje muitas pessoas, né, com sobrepeso, tá? Então, bebidinhas alcoólicas, né, final de semana, quem que não gosta de sair com os amigos, tomar uma cervejinha, né, socializar, a gente acaba socializando aí com os alimentos, com as bebidas, mas nós precisamos ter a consciência de que tudo isso tem um preço, né, gente? São alimentos inflamatórios, então tudo isso tem um preço. Estamos também cada dia mais intoxicados com tudo que nos cerca, né? Então, por exemplo, a poluição do ar são fatores que a gente não tem como controlar, né? Por exemplo, a poluição do ar. O que nós vamos fazer para controlar isso, né? A água que nós bebemos, as maquiagens que nós usamos, nós mulheres, né? Eu adoro também usar uma maquiagem, só que a gente sabe que tá cheio de metais ali, né? Os cosméticos que nós utilizamos, às vezes cremes, desodorantes, todas essas substâncias, as panelas que nós cozinhamos também, tá? Então, assim, nós sabemos que todo esse acúmulo, né, de toxinas fazem muito mal à nossa saúde. Desodorantes, exatamente, Thalita. Nós sabemos que os desodorantes hoje, né, têm alumínio. Então, existem alguns até. Eu comprei, inclusive, um desodorante ozonizado. Olha só, gente, então minha vida agora tudo é ozonizado, né? Então, comprei desodorante ozonizado, sem alumínio, tá? Então, assim, tudo que nós podemos agregar à nossa saúde, tem coisas que não tem como a gente evitar, né? Mas o que a gente puder evitar, melhor, tá? Já mudei aqui em casa, exatamente. Então, são alguns hábitos que nós temos que ter pensando na nossa saúde. E, gente, acima de tudo, nós temos que passar esse conhecimento para o nosso paciente. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, tá? Nós vamos dividir um pouquinho aqui essas experiências. Então, algumas coisas que a gente não aprende, né, na faculdade, ali na nossa área. Então, nós vamos bater um papo bem bacana hoje sobre isso. E é engraçado que, falando aí de alimentação, né, aqui no Brasil, nós falamos comemoração, né? E tudo que é comemoração está relacionado com comida, com bebida, não é assim?
comemoração aqui no Brasil, que a gente chama, né? Por quê? Olha só, quando você tá lá, quero comemorar alguma coisa, o que você faz? Ou você vai no restaurante, ou você vai no barzinho, ou você faz um churrasco, né? Se vem visita na sua casa, qual que é a primeira coisa que a gente se preocupa? Eu preciso comprar alguma coisinha para a pessoa comer. O que eu vou servir para essa pessoa comer? O que eu vou servir para ela beber? Não é assim? É a nossa primeira preocupação. Então, aqui no Brasil, esse hábito de comemoração é uma comemoração, né? Porque tudo está focado na comida. Só que a gente nunca oferece, por exemplo, uma comida super saudável, né? A gente compra assim coisas, queijinho, a gente compra amendoinzinho, são coisas fáceis, né? De fácil acesso, que todo mundo gosta, que todo mundo come, mas nós sabemos que são alimentos, né, que são inflamatórios. Tem glúten, tem caseína, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com essas coisas de alimentação, de tudo que nós usamos, né? E eu vou falar como é que a ozonoterapia vai ajudar os nossos pacientes nos nossos resultados. E também, gente, nós estamos passando por um momento, né, de pandemia. Nós tivemos agora aí a Covid-19, e aí foi realizada uma pesquisa no Instituto de Psicologia do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que descreve o número de pessoas com depressão, gente, aumentou de 4,2% para 8% de pessoas com depressão, tá? O número de pessoas com ansiedade elevou de 8,7% para 15%. Olha só, então como essa questão da pandemia não afetou somente, né, o nosso físico, a nossa saúde física, e sim a mental também. Muita gente ficou doente, estressada, muita gente ficou preocupada, com medo de sair de casa, gerou depressão, né, ansiedade, síndrome do pânico. Quantas pessoas, tá, que tiveram esses problemas? Então, o estresse também elevou o nível de irritabilidade das pessoas, provocou alteração do sono dessas pessoas, aumento do consumo de cigarro. Às vezes as pessoas ficam ansiosas, elas acabam descontando. Tem gente que desconta em comida, né? Tem gente que desconta no docinho. A pessoa fala, eu tô ansiosa, preciso comer um doce, preciso comer um doce, né? Assim, tem gente que vai lá e desconta no tabaco, tem gente que desconta no álcool, em outras substâncias. Então, segundo a OMS, né, as respostas psicológicas são manifestações naturais, reativas às condições de mudança inesperada e aleatória. Então, essa questão da Covid, ela veio muito rápido, algo que ninguém imaginava, né? Nós perdemos muitos entes queridos, pessoas desenvolveram diversas patologias aí, emocionais, distúrbios emocionais, tá? Mas, Thalita, o que é que isso tem a ver com nós, fisioterapeutas, né? O que isso tem a ver com a ozonioterapia? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Nós estamos vivendo num mundo em que tudo evoluiu, não é mesmo? As tecnologias estão avançando cada vez mais para nos entregar mais qualidade de vida, né? Mais recursos. Os tratamentos, gente, mudaram. Hoje na nossa área, né? Na fisioterapia, quantos equipamentos que nós temos de última geração, quantas coisas boas, né? Que estão sendo aí criadas para facilitar os nossos tratamentos, né? Então, tudo vem evoluindo para melhorar nossa qualidade de vida. Mas, infelizmente, gente, uma coisa muito importante que ainda não evoluiu é a mente, né, de alguns profissionais da área da saúde. Nós estamos falando de terapia integrativa e complementar. Essa terapia complementar, né, integrativa, ela ainda não é muito bem aceita, né, pela medicina tradicional. Então, tem muita gente ainda
que não aceita essa questão, né, de trabalhar um todo. Hoje nós temos muitos profissionais integrativos, e ó, se vocês entrarem, né, no Instagram deles, se vocês vasculharem os resultados que eles estão tendo, por quê? Gente, como tudo evoluiu, nós também precisamos evoluir. Nós precisamos abrir a nossa mente, entender que o paciente, nós precisamos tratar o paciente como um todo. E justamente é por essas mudanças, né, que agora nós temos aí esse tratamento com ozonioterapia, tá? Que vem realmente para tratar o paciente, tratar a causa ali, limpar o terreno biológico dele, entregar qualidade de vida para o nosso paciente. Nós teremos resultados mais rápidos, mais eficazes. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Eu sei que nós temos muitos fisioterapeutas integrativos, profissionais aí, né, da área da saúde integrativos. Mas alguém aqui, alguma vez, já foi no fisioterapeuta convencional e ele orientou você sobre alimentação? Ele falou assim: olha, fulana, você está com processo inflamatório, nós vamos fazer o seu tratamento, mas você precisa cortar os alimentos inflamatórios. Você precisa cortar o glúten da sua vida, o açúcar, a lactose, a caseína, né? Tudo que é derivado de leite. Alguém já falou para você isso? Algum fisioterapeuta sobre esses alimentos inflamatórios? Algum fisioterapeuta já fez a desintoxicação do seu organismo antes de começar um tratamento? Ou alguém já fez uma limpeza do seu terreno biológico? Não, olha lá. E antes de eu conhecer a ozonoterapia, gente, eu nunca na minha vida imaginei. Falava, o que isso tem a ver comigo, com a minha área, tá? Então, assim, realmente, nenhum fisioterapeuta fala sobre isso. Ninguém faz desparasitação, né? Por quê? Porque nós, fisioterapeutas, nós aprendemos a aliviar a dor do paciente. Infelizmente, tem muitos profissionais ainda ali, ó, focado naquilo, em tratar somente a dor, ou reabilitar esse paciente fisicamente, restaurar a função motora dele, né? A pessoa tá ali, gente, mas nós precisamos abrir a cabeça e evoluir, que a ciência está evoluindo. Os nossos tratamentos estão evoluindo e hoje não adianta só a gente olhar para a dor do nosso paciente. Gente, qualquer fisioterapeuta consegue tratar dor. Nós temos diversos aparelhos, mecanismos, mas não é isso, não é essa a proposta da ozonoterapia, tá? E a grande questão é que, infelizmente, né, nós fisioterapeutas, nós não aprendemos na faculdade sobre modulação intestinal, sobre terreno biológico, que é o nosso propósito, que é ali que nós vamos tratar a causa do nosso paciente. Nós aprendemos a tratar dores, disfunções musculoesqueléticas, né? Mas em nenhum momento nós aprendemos a tratar disfunções crônicas do paciente, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, viroses. Tem fisioterapeuta que fala assim, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Ué, o que eu vou fazer? Como que eu posso ajudar um paciente que está com uma virose? Como que eu vou ajudar um paciente que está com diabetes? O que eu vou fazer? Manda ele tomar remédio. Olha só, né? Ele está focado somente em tratar dor ou a ferida desse paciente que tem diabetes, por exemplo. Tá? E isso nós precisamos mudar. É aquele famoso exemplo, gente, que eu falo para vocês do aquário com o peixinho. Então, nada adianta a gente tratar o peixe e voltar esse peixe para a água suja. É por isso que hoje nós temos muitas recidivas de doenças, tá? É aquele paciente que ele teve um câncer, o câncer voltou, ele teve um processo inflamatório, melhorou, daqui a um tempo voltou de novo. Por quê? Porque você tratou o peixe e a água.
Você jogou o peixe tratado na água suja. Então, não adianta, né? Nós, profissionais, tratarmos apenas, né? Reabilitar a parte motora do paciente, neurológica, aliviar as dores. Tudo bem, essa é a nossa função. Só que nós precisamos nos preocupar com a água do aquário, tá? Por isso que eu falo muito dessa associação da ozonoterapia com as terapias, com o conhecimento que vocês já possuem, tá? Então, assim, quando eu falo, gente, que fisioterapeuta convencional não trata a causa, é exatamente isso que eu quero dizer. Eu não estou desmerecendo nenhum fisioterapeuta aqui, pelo amor de Deus. Pelo contrário, os nossos conhecimentos em reabilitação são fundamentais, né? As técnicas que nós utilizamos para tratar os nossos pacientes, seja em qual área da fisioterapia, é fundamental. Nós precisamos ter isso, né? Nós precisamos fazer esse nosso trabalho. Só que eu estou dizendo para vocês que só isso não basta. Não basta só fazer essas reabilitações, né? Para ter qualidade de vida. Nós precisamos de mais. Nós precisamos tratar o peixe e nós precisamos tratar a água desse aquário. Gente, isso é qualidade de vida. Vocês conseguem entender? Então, em nenhum momento aqui estou desmerecendo o trabalho de fisioterapeuta, nenhum. O nosso trabalho é maravilhoso, só que ele vai ser mais maravilhoso quando a gente conseguir entregar a qualidade de vida. Não adianta só a gente sanar a dor do paciente. É aquele paciente que ele vai melhorar, daqui a um tempo ele vai piorar, daqui a um tempo ele vai desenvolver uma diabetes, daqui a um tempo ele vai desenvolver outras doenças metabólicas, daqui a pouco ele vai estar com uma doença autoimune, tá? Então, nós temos que focar na qualidade de vida do paciente, tá? Isso mesmo, ó, atendimento humanizado. Então, independente da sua área, se você é enfermeiro, se você é biomédico, se você é fisioterapeuta, nós temos que ter esse olhar para o nosso paciente, olhar ele como um todo, e a gente descobrir qual é a disfunção. A gente não trata a patologia na ozonoterapia, nós tratamos as disfunções desse organismo que faz ele ficar doente, que faz ele ter uma determinada patologia, tá? E a ozonoterapia, gente, diferente do que muitas pessoas pensam, as pessoas acham que ozonoterapia é só encher seringa com gás. Vocês estão totalmente enganados, essas pessoas estão totalmente enganadas. Ozonoterapia não é encher seringa com gás. Ela vem com esse propósito de olhar para o paciente e tratar ali na fisiologia, né? Não só a patologia dele. Eu não estou interessada na patologia do meu paciente. Eu estou interessada na disfunção. O que tem no corpo dele? Qual é a disfunção que está gerando essa patologia? O que tem por trás? O que está gerando essa diabetes que ele tem? O que está gerando essa hipertensão, essa doença autoimune, esse processo inflamatório, tá? Esse é o objetivo da ozonioterapia, não é só fazer aplicação com gás. Então, nós vamos tratar todas as disfunções, né? Tudo que está desorganizado no organismo dele. Então, pensa num quarto lá todo bagunçado, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos aos pouquinhos, tirando as coisas, organizando para aquele quarto ficar limpo. É isso que a ozonoterapia faz, tá? Ela regula o nosso organismo, ela regula o nosso metabolismo, ela modula o nosso sistema imune. E é isso. Ah lá, ó, cansei do convencional e queria solução algo melhor. Então, Ana, seja muito bem-vinda, tá? Então, gente, os pilares da ozonioterapia envolve o quê? Não é só aplicação com gás. Claro, nós temos a aplicação do gás, mas envolve o quê? A nutrição,
Por isso que eu falo, nós precisamos, adianta, gente, um paciente que chega para você, ele está todo inflamado, ele está num quadro inflamatório extremo, e você não vai orientar esse paciente a reduzir, a cortar esses alimentos inflamatórios? Você vai deixar o seu paciente lá se entupindo de glúten? A gente sabe que o glúten interfere na permeabilidade da membrana intestinal. A gente sabe que caseína é uma substância extremamente inflamatória. Aí que eu falo, gente, é secar gelo. Você pode fazer o melhor tratamento do mundo no seu paciente, mas se você não orienta ele sobre a nutrição, sobre esses alimentos inflamatórios, de que adianta? Você faz A, ele faz B. Você vai lá, arruma, ele vai lá e desarruma. Você arruma, ele vai e desarruma. É que nem ter o marido em casa, que você vai lá, arruma a casa, ele chega, bagunça tudo. Aí no dia seguinte você arruma tudo, ele vai lá e bagunça tudo. Olha o estresse que é isso, gente. Olha que loucura. Que adianta, então, você ficar perdendo tempo, né, em arrumar, e a pessoa bagunçar. Então, a gente tem que ter essa visão. As pessoas acham que ozônio é só encher seringa com gás. Não é. Por isso que eu oriento o paciente sobre a nutrição, suplementação. Gente, nós sabemos que o nosso organismo, né? O que acontece no nosso organismo se falta uma vitamina D, se falta um cálcio, se falta um potássio? Nós sabemos, mais do que ninguém, né? Que o nosso organismo, ele precisa de vitaminas e minerais para fazer as reações químicas normais do nosso corpo. Precisamos dessa suplementação, né? Ali na questão da contração muscular, em tudo. Nós precisamos de ferro lá, né? Hemoglobina para respiração. Gente, é fundamental. Então, como é que, imagina, você tem um paciente lá que ele tá todo inflamado, ele tá reclamando para você que ele tem queda de cabelo, ele tem um monte de problema que está associado lá à falta de suplementação. Esse paciente está com carência de vitaminas. Aí você está fazendo o seu tratamento, eu não estou falando qual, tá? Não estou falando de ozonoterapia, não. Estou falando qualquer tratamento que vocês fazem no paciente de vocês. Vocês realmente acham que esse paciente que está em falta de vitaminas e minerais ali no organismo dele, ele vai responder ao seu tratamento? As células dele não estão funcionando direito. O metabolismo dele está desregulado. Ele está com carência de vitaminas e minerais. Gente, como é que você acha que esse paciente, o corpo dele, vai reagir com o seu tratamento? Aí você acha que você é uma porcaria de um fisioterapeuta, porque você você se dedica, você tá lá com todo o seu conhecimento e você não tem resultado. Por quê? Não é que você é ruim. Caiu a conexão aí? Voltou, né? Então não é que você é um péssimo profissional. É porque o organismo do seu paciente não está em boas condições de responder ao seu tratamento. O terreno biológico dele está sujo e a gente precisa limpar, senão a gente não vai ter resposta, nem com ozonoterapia e nem com nenhum tratamento que a gente fizer, tá? Ozonoterapia, gente, não é remédio. Ozonoterapia não é mágica. Ozonoterapia não é bom para tudo, não é panaceia. Nós temos que saber utilizar. A ozonoterapia dá resultados incríveis quando nós temos o conhecimento. E todo esse conhecimento de modulação intestinal, né? De desbiose intestinal, de terreno biológico, vocês vão aprender na ozonoterapia. É uma visão sistêmica do paciente. A questão da atividade física, nós sabemos da importância da atividade física, com certeza, ela é fundamental no nosso tratamento, tá? Então, ozonoterapia é tudo isso, são esses pilares. Ó, aplicação do gás, nutrição, suplementação, atividade física, hábitos de vida. Se o nosso paciente ele tenha uma atividade de lazer, se ele faz alguma coisa prazerosa na vida dele, ou se é aquele paciente totalmente estressado,
aquele paciente que está totalmente inflamado, com estresse oxidativo nas alturas. Então, nós temos que nos preocupar com tudo isso, gente. E é por isso que eu falo da importância de fazer parcerias multidisciplinares. Porque a ozonoterapia não é só encher seringa com gás. Então, você precisa fazer, por exemplo, parcerias. É interessante fazer parcerias com nutricionistas. Eu não sou nutricionista, mas eu oriento o meu paciente e falo: olha, o senhor precisa, durante o meu tratamento aqui comigo, o senhor precisa cortar glúten, lactose, açúcar, mas eu vou te encaminhar para uma nutricionista. O senhor procure um profissional capacitado que vai te orientar, vai te passar uma dieta, porque, gente, eu não sou nutricionista. Encaminhe o paciente, então, né, de repente, para um nutricionista. Eu faço parcerias com farmacêuticos. Por quê? Porque eu preciso manipular suplementações. Às vezes eu vejo que o paciente precisa de uma suplementação. Quando nós trabalhamos com ozonoterapia, nós precisamos de alguns suplementos ali essenciais para a gente ter respostas melhores no nosso organismo, ali no organismo do paciente, tá? Vocês podem fazer parcerias, de repente, com profissionais ou da educação física ou fisioterapeutas que trabalham com essa parte de reabilitação. Eu não trabalho, mas eu encaminho. Eu falo: olha, fulano, de repente, para você é interessante fazer um pilates, para você é interessante fazer uma musculação, né? Ou encaminhar, às vezes, um paciente para um psicólogo. É um paciente que ele vem um quadro mais depressivo para mim. Nós sabemos, por exemplo, que o quê? A fibromialgia, ela é uma disfunção mitocondrial, que eu vou tratar esse paciente com ozonoterapia, mas a origem da fibromialgia vem por processos aqui emocionais. Então, eu vou encaminhar o meu paciente, tá? É fazer parcerias. Quanto mais a gente consegue associar, melhor para o paciente, melhor a resposta. Às vezes meu paciente chega lá todo torto, né? Precisa manipular. Vamos mandar então para um osteopata, um quiropraxista. Vai alinhar. Depois a gente vem e faz a limpeza do terreno biológico. Gente, ninguém é ninguém sozinho. A ozonoterapia não faz milagre sozinha. A nossa terapia não faz milagre sozinha. Entenderam? A gente não consegue só tratar o peixe ou só tratar a água do aquário. Então, nós temos que ter esse conjunto de associações para limpar os dois, tá? Por isso, é importante você associar o seu conhecimento que você já tem, né, na fisioterapia, independente de que área você é, tá? Se é cardio, se é neuro, se é ortopedia, se faz acupuntura, se é quiropraxista. Olha quantos conhecimentos, quanta coisa boa que nós temos hoje na fisioterapia, que traz resultados excelentes, mas a gente precisa limpar o terreno biológico dele. Vamos pensar no nosso paciente como um todo, tá? Por isso, então, que ozonioterapia, gente, é uma prática integrativa e complementar. Ela é complementar com os nossos conhecimentos adquiridos na nossa profissão. Então, em nenhum momento estou falando aqui para vocês: olhem, larguem tudo para fazer ozonoterapia, porque vocês vão ter resultado. Nada disso, tá? Ela é complementar. Enquanto a nossa terapia trata o peixe, a ozonoterapia vai tratar a água do aquário. E juntos nós vamos ter resultados incríveis. Incríveis. Muito mais rápido, tá? Muito mais eficaz, muito mais duradouro. Então, quando nós falamos de qualidade de vida, isso engloba o todo do paciente. Não é só o alívio da dor que ele está sentindo naquele momento, ou restauração da função, reabilitação motora, entendem? É o todo. Qualidade de vida envolve até a espiritualidade do nosso paciente. É tudo. Então, é de tudo que nós vamos tratar esse paciente, tá? Então, o que o ozônio faz no nosso organismo?
Ele vai atuar no nosso organismo, regulando e melhorando e otimizando as funções. Nada mais. Por isso que ele é utilizado para tratar mais de 200 disfunções. Não é que a ozonoterapia faz milagre, não faz. Ozonoterapia trata tudo? Não trata tudo, não é panaceia. Nós precisamos entender como é que o ozônio funciona, a fisiologia do ozônio, para a gente saber se vai ser adequado ou não vai ser adequado para o nosso paciente. Tá? Então, nós temos que ter esse conhecimento. Falar que a ozonoterapia cura, não cura nada. Nenhum tratamento cura ninguém. Nós damos o quê? A ferramenta para o nosso corpo se curar sozinho. Nós limpamos a água, equilibramos esse organismo, né? Nós fazemos a limpeza. E aí sim o nosso organismo vai se equilibrar. Então, ninguém aqui está falando em cura porque não cura nada, tá? Nós facilitamos o processo de autocura do nosso corpo, ok? E aí nós temos resultados, gente, incrível, tá? Ozonoterapia. O SUS agora liberou, né? Não sei se vocês sabem, o SUS liberou a ozonoterapia para o tratamento de feridas. Por quê? Porque o resultado é incrível. Pacientes que demoravam anos. Eu tenho uma paciente que ela levou 10 anos tratando uma ferida que nunca cicatrizou e fazendo meses de ozônio, a ferida dela fechou por completo. Ela nunca mais teve problema. Nunca mais, tá? Então, assim, realmente acelera os processos do nosso organismo, tá? Nós também salvamos uma médica do Covid. Gente, nessa pandemia, né? Ela trabalhava lá no hospital, linha de frente, ela pegou Covid. Os médicos queriam entubar ela. Ela falou: não, eu não vou ser entubada. Ela ligou imediatamente lá na clínica e falou: eu quero fazer tratamento com ozonoterapia. E nós fizemos o tratamento nela. E ela ficou ótima, ótima. Porque nós sabemos da eficácia, né? Do ozônio contra vírus, contra bactérias. E olha só uma outra história que eu tenho para contar para vocês. Pacientes com parasitas, com tênias. Gente, isso acontece muito. A gente nunca imagina que o paciente possa ter isso, mas tem, e é mais comum do que vocês imaginam, tá? O paciente relatava fadiga, dores no corpo todo, dores nas articulações, fez exames, ninguém achava nada, ninguém sabia o que era, os médicos achavam que era algum tipo de fibromialgia, né? Fez inúmeras sessões de fisioterapia tentando aliviar as dores, não melhorou. E aí vai fazer o quê? Vai culpar o fisioterapeuta? Que o fisioterapeuta não presta porque o fisioterapeuta não sabe nada? Não, gente, claro que não, tá? Ela não melhorou porque ela tinha parasitas dentro dela, tá? O que acontece quando você tem parasitas? Os parasitas absorvem todos os nutrientes. Então, essa pessoa, ela estava com carência, ela não absorvia os nutrientes necessários. E eu já falei para vocês aqui agora há pouco, né, da importância das vitaminas e dos minerais. Então, se o corpo, se o organismo, né, está desequilibrado, as células não funcionam direito por conta dessa falta de vitaminas e minerais, vocês realmente acham que vai ter resposta positiva em qualquer tratamento? Coitado do fisioterapeuta que estava tratando essa pessoa. Nem era culpa dele. Ele estava fazendo o melhor que ele podia para tentar ajudar. Mas ele nunca ia imaginar que essa pessoa estava com parasitas. E aí, o que nós fizemos? O que eu fiz? O tratamento nela. Entrei lá com suplementação e ozônio. Fizemos ozônio. E aí, ela melhorou. Ela melhorou. Quando eu desparasitei, ela melhorou. Ela não tinha mais dores. Então, olha só, né? Em algum lugar, algum fisioterapeuta fala isso para vocês, faz esse trabalho de desintoxicação, de desparasitação. Muitas vezes a gente foca ali na dor, né? Na dor, na dor, na dor. Às vezes nós somos muito condicionados à dor do paciente e a gente esquece do resto. Eu não tratei nada nela de dor.
eu fiz um processo, um protocolo de desparasitação. E aí, quando essa pessoa melhorou, né, quando ela eliminou os parasitas, automaticamente ela teve o processo de cura dela de dor. Eu não mexi, eu não foquei na dor. As dores desapareceram. Ela suplementou, o organismo dela reequilibrou, se reorganizou. E é isso que é essa a proposta da ozonoterapia, tá? Então, é sobre isso que eu estou falando hoje com vocês. Como nós, fisioterapeutas, nós podemos ter resultados maravilhosos agregando, né, a ozonoterapia nos nossos tratamentos. Gente, independente, né, da sua área. Se você trabalha com ortopedia, se você trabalha com neuro, se você trabalha com, sei lá, acupuntura, osteopatia, quiropraxia, enfim, você precisa olhar para o seu paciente como um todo. E a primeira coisa é se preocupar em limpar o terreno biológico dele. Aí sim você vai ter resultados eficazes, resultados eficientes. Sabe por quê? Gravem isso, anotem isso que eu vou falar para vocês. Todas as patologias são originadas de um terreno biológico alterado. Todas. O nosso organismo, ele não funciona direito se o nosso terreno biológico está alterado, se o nosso corpo está em desequilíbrio, tá? Você já teve paciente que vem tratar alguma coisa com você, principalmente atletas, né? Aí ele chega no primeiro dia e fala assim: ai, tô com dor no joelho. Aí você vai lá, você trata ele, nossa, melhorou super, legal. Passa um mês, dois, ele volta. Ai, doutora, agora é o meu ombro. Ah, agora é o quadril. Sabe aquele paciente que cada hora é uma coisa? Por que que vocês acham que isso acontece? Você foi lá, você fez o seu melhor tratamento, melhorou, depois ele voltou com outras dores, porque o terreno biológico dele está alterado. E as pessoas que têm terreno biológico alterado, elas são mais suscetíveis a desenvolverem lesões, inflamações, viroses. Sabe aquela, às vezes aquela gripezinha que a pessoa pega e vira uma pneumonia? Uma simples gripezinha, a gente, vira uma pneumonia. Por quê? Porque o terreno biológico dela está alterado. A imunidade dela está baixa. O corpo não tem defesa. O corpo não tem condições de reagir a agressões. Tá tudo desequilibrado, tá? Então nós precisamos nos atentar com sinais e sintomas dos nossos pacientes e não somente dor. Nós não tratamos somente dor. Nós aqui somos profissionais integrativos e nós nos preocupamos com o nosso paciente como um todo. E vocês, né, associando a ozonoterapia no tratamento de vocês, vocês vão sair muito à frente dos fisioterapeutas hoje que tem no mercado. Vocês têm tudo, tudo para entregar qualidade de vida para os pacientes de vocês. Por isso que agora é a hora de você incluir a ozonoterapia nos seus atendimentos, porque as pessoas estão ficando cada dia mais doentes, comendo cada dia mais porcaria, ficando cada dia mais estressadas, né? Então, nós precisamos recuperar a saúde. Só que nós não podemos nos esquecer que a nossa missão não é apenas tratar, mas prevenir também. A gente tem que tentar prevenir antes da coisa acontecer. Essa é a nossa função também, que a gente só se preocupa em tratar, né? Pegar o paciente que já tá lá todo ferrado. Por que que a gente não começa a se preocupar também na prevenção dos nossos pacientes, para que eles não tenham toda essa desordem no organismo? Por isso que saúde não é só movimento, reabilitação, alívio da dor. Saúde significa o estado de normalidade do funcionamento do organismo humano. E é isso que a ozonoterapia bem aplicada vai fazer. Vai equilibrar o organismo e vai entregar resultados mais rápidos, mais eficientes, mais duradouros para os nossos pacientes.
Gostaram, gente, dessa aula? É top, né? Então, olha só, gente, nós precisamos acompanhar, né, toda essa modernidade que vem acontecendo. Nós precisamos, gente, sempre atualizar. Não adianta a gente ficar parado ali, né? Chega uma hora que a gente começa a querer mais, buscar mais, porque a gente começa a perceber que só as nossas terapias não são tão eficazes. Olha lá, mesmas informações, perfeito. Ai, que maravilha. Gente, é isso, tá? Em nenhum momento eu quero ofender ou algum fisioterapeuta, pelo contrário, eu tô aqui para ajudar, eu sou fisioterapeuta e eu quero ajudar todos os fisioterapeutas a terem resultados, entregar resultados maravilhosos. Gente, não tem preço que pague o sorriso do nosso paciente. Se vocês virem, quem ainda não se inscreveu no meu workshop, tá? Começa na segunda-feira, dia 8. Vocês vão ver os depoimentos dos meus pacientes. Eu quase chorei quando depois que eu vi os depoimentos, porque não tem preço que pague você devolver felicidade, expectativa de vida, você aliviar a dor do paciente. Não tem preço que pague, é essa a nossa missão, não é? Nós estamos aqui para ser contribuição, gente. Então, quanto mais a gente puder associar, melhor, tá? Estou apaixonada pela ozonoterapia. Nossa, a hora que vocês entrarem nesse mundo da ozonoterapia, aí vocês vão se apaixonar mesmo, que vocês vão ver quanto resultado que vocês vão entregar. Gente, e ó, dentro da ozonoterapia nós temos tantas coisas maravilhosas, nós temos produtos maravilhosos, nós temos óleos ozonizados, nós temos cosméticos ozonizados, gente. Eu uso, né? A gente tem que tentar fugir um pouco dessa toxicidade, né? Então, assim, é maravilhoso mesmo. Servir e crescer. Eu entendi que o ozônio trata, sim, trata as disfunções, trata o organismo, equilibra o organismo, modula, né, o nosso sistema imune, modula todo o nosso corpo. Consigo fazer ozônio home care? Consegue sim, Thalita, consegue, tá? Os geradores hoje, eles vêm até já numa maletinha para você transportar com segurança o seu equipamento. É bem legal. Gostaram da aula, gente? Tem alguém aqui com alguma pergunta? Ah lá, Márcia associando a quiropraxia. Excelente, gente, excelente. Eu sou muito fã dessas terapias manuais, tá? Eu sou osteopata também, então eu manipulo os meus pacientes antes de fazer ozonoterapia, tá? Eu suplemento os meus pacientes. Vocês vão ver que nem todo paciente. Nós temos que tomar cuidado com isso. A gente quer sair fazendo ozônio em todo mundo, tá? Mas a gente tem que avaliar, fazer aquela anamnese bem feita e entender como que o ozônio vai ser benéfico para o meu paciente. Às vezes você precisa fazer um protocolo de desintoxicação do seu paciente, de desparasitação, para que ele tenha resultados maravilhosos com a ozonoterapia também, tá? Eu tenho bastante paciente com sequelas de Covid. Nossa, Thalita, você vai ser muita, minha xará, você vai ser muita contribuição para esses pacientes, porque realmente o Covid, ele deixa sequelas metabólicas no nosso organismo, tá? Então, você pode, nossa, vai ser excelente. Nós temos várias vias de aplicação da ozonoterapia, tá? Nós temos as vias sistêmicas, as vias locais, aplicações locais, nós temos insuflação auricular, nós temos os produtos ozonizados, gente, são diversas maneiras, né? A hidrozonoterapia, são várias formas que a gente consegue hoje ajudar o paciente. Qual a carga horária que o Conselho de Fisioterapia exige? 120 horas, tá? Para fisioterapeutas. Aí, gente, tem que ver cada um dentro do seu órgão, tá? Porque, por exemplo, eu sei que farmacêuticos, eles precisam ter uma formação
tantas horas online, tantas horas presenciais, tá? Então, mas os fisioterapeutas, nós precisamos de 120 horas, tá? Então, a formação Fisiozonizados também, depois, para quem tiver interesse em fazer, tá? Tem essa certificação reconhecida pelo MEC de 120 horas. Onde aprenda a fazer essa suplementação e desparasitação, olha, eu ensino também a fazer, tá? No meu curso, eu ensino toda essa parte de suplementação, a suplementação básica que você precisa para a ozonoterapia, ali para o funcionamento do organismo do seu paciente, e depois eu deixo também algumas outras suplementações a mais para que vocês possam ter resultados mais positivos. Você tem vivência com pacientes com endometriose? Jussi Canto. Pacientes com endometriose, você precisa, a primeira coisa, orientar sobre os alimentos inflamatórios, tá? Se essa pessoa não cortar os alimentos inflamatórios, é secar gelo. Então, precisa dessa orientação, tá bom? Deixa eu ver o pessoal aqui também do YouTube. Estou abrindo uma clínica de estética e quero trabalhar com ozônio. Aí precisa ter o profissional, né, capacitado em ozonoterapia, tá? Aí tem que ver também, Valdemir, depois sobre os geradores de ozônio também, tá? Se você quiser fazer bags, né, tratamento de feridas, essas coisas também, tem toda essa questão depois do gerador, de ter o vácuo também é legal, né? Precisa, quem faz bag precisa ter o vácuo, tá? Vocês vão dar dicas sobre o melhor equipamento? Nós precisamos, Cássio, sempre avaliar com que nós vamos exatamente trabalhar, que é o que eu estou falando, né? Por exemplo, se você tem interesse em trabalhar com pacientes, né, com feridas, quer fazer bag capilar, tratamento capilar, enfim, é legal você ter um aparelho, né, que já vem com vácuo, ou se não, você pode comprar o vácuo separado, tá? Tem que ver, a gente tem que analisar os equipamentos que atendem às nossas necessidades. Se você vai trabalhar com estética, se não vai, tá? Hoje nós temos excelentes geradores no mercado, tá? Geradores de diferentes custos também. Então, hoje você consegue, de repente, comprar um gerador excelente com custo menor, ou se você quiser investir um pouco mais e ter aquele equipamento de última geração, todo automático, nós também temos, né? Nós temos várias opções aí de equipamentos excelentes, tá bom? Depois, se você tiver alguma dúvida, Cássio, depois pode mandar mensagem, tá? Eu respondo para você. Quero fazer o curso porque quero entender melhor como usar. Exatamente, gente. O que eu vejo muito são pessoas que fazem cursos e já querem sair aplicando, quer fazer ozônio em todo mundo, né? O ozônio, ele só dá resultado quando bem aplicado. Caso contrário, se não tiver esse conhecimento, né, da fisiologia, das doses, das concentrações, às vezes na tentativa de ajudar um paciente, você pode piorar o quadro dele. Então, realmente tem que ter essa capacitação, tem que ter estudo, conhecimento, sim, para trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar com muita segurança, sempre, gente, sempre dentro da janela terapêutica, respeitando a dose metabólica do nosso paciente, tá? Cada paciente é um. Eu não gosto de trabalhar com protocolos prontos, não faço isso, tá? Não faço. Porque às vezes o paciente. Os pacientes nunca chegam para a gente com uma disfunção só. Ele não tem só hipertensão. Ele tem hipertensão associada com outra coisa, com outra coisa. Então, pegar protocolo pronto, gente, na ozonoterapia é fria, tá? É fria, já vou avisando vocês. Vocês têm que ter o raciocínio clínico de saber como é que você vai usar, qual é a via, qual é a dosagem. Se o seu paciente tem mais de uma disfunção, mais de uma patologia, como é que você vai tratar? Não adianta pegar protocolo pronto, não vira, tá? Associar ortopedia trato mais as artroses. Exatamente. Tratamento para artrose de joelho, minha cara com ozonoterapia.
é excelente, tá? Eu faço também as infiltrações, né, com ozônio. Os resultados são fantásticos. Vocês vão ver depoimentos dos meus pacientes. Eu tenho uma paciente lá com uma artrose de joelho. Ela tá até sambando hoje lá. Um dia ela chegou para mim e falou assim: ai, você não sabe esse final de semana, mas eu dancei tanto. Eu não sabia se eu ficava feliz por ela ou se eu queria matar ela, né? Porque dançou, 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 dançou. Mas ela tá bem, sem dor, então é excelente. Não trabalho ainda com ozonoterapia, mas sou apaixonada, quero sim, quero aperfeiçoar, porque quero usar isso. Maravilha. Clecione. Então, seja muito bem-vinda aqui ao mundo da ozonoterapia. Se inscreve lá no workshop, tá? Que vai ser gratuito, vai ter muito conteúdo, muita coisa legal lá para vocês aprenderem. Paulo Henrique, cheguei atrasado. Ô, Paulo, chegou atrasado. Que pena, estou muito interessado. Paulo, então se inscreve lá no meu workshop para você. Essa aula aqui vai ficar gravada, tá, gente? Então depois, Paulo, você pode assistir também, tá? Não tem problema. E participe lá do meu workshop, já faz sua inscrição na hora que sair daqui. Enfermeiros podem trabalhar com ozônio? Com certeza, podem e devem. Como funcionam as sessões, de quanto em quanto tempo é preciso fazer. Thalita, depende da patologia do seu paciente, tá? Mas normalmente nós fazemos um protocolo, quando o paciente está bem, depois nós vamos fazendo a manutenção, normalmente a cada 3, 4 meses, dependendo da patologia, tá? Então não é uma coisa que ele precisa fazer sempre, né? Depois nós vamos fazendo as manutenções, tá bom? Sobre pacientes com sequelas de chikungunya, já tratou? Já tratei, Kellen. Exatamente, acontece essa desordem metabólica, tá? E o ozônio vai ser excelente também. Quantas horas para enfermeiro? Ô, Mary, eu preciso me informar. Se eu não me engano, também tem que ser a partir de 120 horas, tá? Asma tem como tratar? Antônio, com certeza. Gente, asma, tudo que é doença respiratória, nós tratamos com a insuflação retal, porque pelo sistema MALT, né, do nosso organismo, é a mesma mucosa, tá? Então, quando nós fazemos uma insuflação retal, por exemplo, nós também tratamos as vias respiratórias. Então, tudo isso vocês vão aprender. Eu vou ensinar tudinho, tudinho para vocês, tá? Meu curso é online. Sou biomédica esteta, posso fazer o curso? Com certeza, Lucilene. Excelente aula, obrigada. Já comprei o aparelho e quero aprofundar. Maravilha, Lucilene, então vamos nessa. Márcia, quanto custa em média um atendimento? Depende, Márcia, depende da localidade, da cidade, tá? Mas eu falo que não é menos de R$ 150. A gente não cobra menos de R$ 150. É de 150 para cima. Tem profissionais cobrando 200, 300, 400. Aí depende da região, tá? E também depende do procedimento que você for fazer. Você pode cobrar, de repente, uma autohemoterapia maior, por gastar um pouquinho mais com materiais, são materiais mais caros, você pode cobrar mais. Então, tudo vai depender, mas eu não cobro menos de R$ 150, tá?